Guante, signo de touro, mas é a finalização do ciclo de Áries, que foi iniciado na lua nova em Áries, agora estamos no momento de finalizar o que ocorreu há 3 semanas atrás, o que nós planejamos, desejamos e planejamos em termos de projetos, de ideias. Eles estão agora no momento de revisão, de reflexão, de replanejar, separar, vamos dizer assim, aquilo que foi possível e aprimorar para o futuro. A lua minguante, ela sempre traz esse aspecto mais introspectivo. E para São Paulo, para o Brasil, para Brasília principalmente, para quase que todo o Brasil, é uma lua mais introspectiva, porque temos a maioria dos planetas aí abaixo da linha do horizonte do ascendente. Então, essa lua, ela inicia no signo de Capricórnio, ascendendo. A Lua e Plutão estão no ascendente, mas no signo de Aquário. A Lua, ela tem uma representação pelo aspecto da personalidade, da mãe, do antepassado, do coletivo, e do ponto de vista esotérico e da alma, ela representa a humanidade. Então, ela tem muita força. Unida com Plutão, conjunção com Plutão, isso traz um potencial de inovação, uma força yang para mudanças, principalmente porque está no ascendente. Então, tudo aquilo que está no ascendente traz um movimento de início. Então, um impulso para estar transformando. A Lua, né, naturalmente, ela faz um ângulo de 90 graus com o Sol em touro, mais na quarta casa, e a casa se iniciou em Áries. Então, nós temos aqui um movimento da quarta casa, da Lua. Áries é o regente, né, o dono do ascendente, do aspecto original. Então, nós temos forças de iniciação, de iniciativa, de um movimento fluido. Lembrando que hoje é Páscoa, né? Então, nós temos aí toda essa reflexão sobre a Páscoa, sobre a renovação, sobre o renascimento, pautado nessa lua minguante. Então, é um momento muito rico, muito oportuno, é um momento de olhar para as nossas sombras, de refletir, de integrar, porque à medida que nós consigamos fazer isso, nós nos ampliamos e devemos fazer isso na tônica do amor e da alegria, né? Porque só o amor é que cura. E hoje isso a gente já sabia, quem tem fé, convicção, numa energia crística. E hoje a física quântica está comprovando isso de uma forma muito concreta e muito rápida, com terapias que transformam imediatamente, que é mudando a frequência. E só mudamos de frequência com coerência de pensamentos, emoções puras e ações puras. Então, é o amor que faz a grande transformação. Voltando aqui no mapa, Sol, na quarta casa, então, temos aí essas transformações do passado, da família, essas retificações, esses ajustes com a nossa ancestralidade. Lembrando também que ontem, dia 19, foi indígenas, né? Aqui no Brasil se comemora o dia deles. Então, reverenciar essa ancestralidade. Então, isso é muito importante porque, à medida que tenhamos
essa reverência, honramos a nossa ancestralidade, a nossa família, a nossa mãe, as nossas avós, nós também somamos a força energeticamente toda essa unidade. E aí também nós vamos nos deparando que nós somos uno, né? A nossa energia e a energia do coletivo, elas se fundem. Bem, então, essa força da Lua com Plutão é uma Lua que traz uma potência de uma regeneração, uma vontade, o poder de transformar esse Sol aqui pontuando a quarta casa. Então, essa ancestralidade, a família, isso é muito importante, está bem delineado pela quadratura inteira. O Sol faz uma quadratura com Marte, Marte na sétima casa, no signo de Leão, mas a sétima casa abriu em Câncer. Então, tem uma costura entre Áries, a Lua, Marte, o Sol, né? Então, essa costura, e ela está numa oposição, Marte, numa oposição a Lua e Plutão. Então, o que significa isso? É um momento de tensão intenso e de grandes transformações, e transformações internas, principalmente para nós brasileiros e quem mora em São Paulo, em Brasília. Então, essas transformações, elas podem nos ampliar. Isso significa o Sol fazendo esse aspecto com os impulsos de Marte em relação ao tu, ao outro, à sociedade, às parcerias, então, os relacionamentos, o equilíbrio, né? Como é que estamos lidando com isso? E Marte fazendo essa oposição para Lua e Plutão. Então, esse aspecto, ele traz uma força de ação, de movimento. Então, aonde se pode ter um início de um novo processo, e que esse processo tem que ser olhado pelos lados opostos da Lua e Plutão, e o Marte, do ponto de vista, vamos dizer assim, daquele que vai à luta, que busca, do guerreiro. Então, à medida que nós possamos integrar esses aspectos, o eu, o tu, a minha vontade e a vontade do outro, quer dizer, a vontade do coletivo e a vontade de uma personalidade, vamos dizer assim, de um arquétipo, integrar isso e com a compreensão que somando somos mais, dividindo somos menos. Então, é um momento muito rico e oportuno pela data, pela Páscoa, pelo significado e pelos aspectos astrológicos. Tem aqui mais um aspecto desafiador, que é Júpiter com Saturno e Vênus. Então, temos aqui um estélio na terceira casa, numa casa das comunicações, dos relacionamentos, do início das aprendizagens. Então, todo tipo de comunicação pode ser escrita, falada, então, nós podemos ver que tem um ajuste aqui com Júpiter de sexta casa. Então, através do cotidiano ou as pequenas coisas, elas devem ser cuidadosamente observadas, porque a tendência é ter uma expansão, né? Pode ser que uma palavra colocada de uma forma fora de tom ou falar demais, isso também pode gerar alguns conflitos, alguns desajustes. Porém, se à medida que isso surge, pode ser que a sombra apareça das pessoas. E essa sombra aparecendo, nós podemos pensar e refletir em compreender e ampliar, entender e trabalhar as nossas sombras, nossas questões. Porque quando nós integramos as nossas sombras,
aquela questão deixa de nos incomodar, ela passa a não fazer mais efeito perturbador ou angustiante. Ela simplesmente existe, é a posição do outro, é a opinião do outro, ou dentro do cotidiano. Então, muitas questões podem emergir. Vamos pensar pelo aspecto positivo, que se essas questões emergem, é no sentido também de vir um aspecto maior para a nossa consciência. E quanto mais integrado, ampliando o inconsciente, mais rápido nós poderemos evoluir. Bem, vamos falar dos pontos auspiciosos. A Lua e Plutão faz um bonito sextil, uma conversa com Saturno, Mercúrio, Vênus e Netuno. Então, esses aspectos, podemos pensar que temos um impulso da humanidade, a vontade e o poder de regenerar a comunicação de uma forma estruturada, de uma forma responsável, sólida, inteligente. Com Mercúrio, podemos dizer que uma comunicação fluida, harmonizando os conflitos, olhando para os conflitos no sentido de integrar essa sombra e nos ampliar a consciência. Vênus também fala da beleza, da harmonia, do equilíbrio, da equidade, das corretas relações humanas. Então, podemos olhar para as comunicações, para as aprendizagens, do ponto de vista mais auspicioso, mais positivo, amoroso, com amor e sabedoria, aí nós evoluímos. Netuno traz o amor incondicional, amar a todos de uma forma única, né, sem discriminação, com inclusão, com compassividade. E também temos aí a grande oportunidade, que é a cabeça do dragão, um portal que se abre para a evolução. Então, à medida que nós integramos a nossa sombra, nós podemos dar um passo à frente e caminharmos para um degrau acima para a evolução. Esses aspectos também estão fazendo uma fluência, um sextil com Urano, Urano na quinta casa, na casa de Leão, ele está em Touro, né? Fortalecendo aí a energia do Sol, e o Sol fortalecendo a energia de Urano. Então, o Sol em Touro, ele também traz uma grande força atrativa, né? É uma atração pela materialização da terra ou trazer a fertilização da terra. E desse ponto de vista, nós também podemos falar aí de uma união, né? E Urano, nesse aspecto em Touro, favorecendo aqui uma libertação, uma liberdade de falar, de se estruturar, da manifestação das corretas relações humanas, dando esse impulso de liberdade para as pessoas, de confiar naquilo que pensa, naquilo que sente e naquilo que faz. Urano também traz movimentos mais renovadores, inovadores e com movimento rápido, repentino. Então, é um insight, é uma intuição. Então, isso vem de uma forma assim muito espontânea e fluida, porque está trabalhando aqui com 4 planetas e o portal. E isso facilita passarmos nesse portal, entrar nessa porta aberta para a evolução, para ampliar a consciência e poder irmos para um outro patamar. Urano faz um belo trígono com a Lua e Plutão. Então, desse ponto de vista, a vontade, o poder de trazer as novas possibilidades e a regeneração dessa humanidade, desse passado, faz com que Urano também possa manifestar isso de uma forma criativa, de uma forma lúdica, de uma forma leve, com alegria, com amor. Então, é um momento, desse ponto de vista, muito rico
pegando esse ângulo, né? Porque o pensamento é forma. Se o pensamento é forma, aquilo que eu penso eu posso materializar. Então, eu tenho que ter coerência com o meu pensamento, com o meu sentimento e com a minha ação. Se for no positivo, terei coisas positivas. Se for no polo oposto, terei o oposto. Então, é uma escolha de uma consciência de maturidade e de responsabilidade por aquilo que fazemos. Urano faz um sextil também com Marte, Marte na sétima casa, o relacionamento com o outro. Então, esse aspecto do arquétipo masculino pode ser criativo, pode ser fluido, pode ser leve, pode ser lúdico, como o leão. Então, poderemos ter os aspectos positivos de Marte, e aí tem uma fluência, porque são duas forças Yang, né? Urano e Marte, então podemos ter aí um movimento de persistência, de devoção para um mundo melhor. E Marte, se ele está bem fortalecido com a fluência, ele tem aqui um trígono, um lindo trígono fechando com Saturno, que dá estrutura para suas ações, Mercúrio, que pode iluminar as suas ideias, Vênus, que traz as corretas relações humanas, e Netuno, que mobiliza uma devoção, um amor incondicional, uma persistência em incluir a todos dentro de um universo amoroso, de igualdade, de liberdade para todos. Então é isso. Esse é meu recado da lua minguante. Eu deixo aqui o meu beijo de luz para todos que ouviram, muito feliz com o retorno. Um beijo de luz para a humanidade, um meu forte abraço a todos. Peço que deixem seu like, que se inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas que gostam de assuntos da astrologia e de evolução. Tchau, tchau.